cenário atual brasileiro está um caos. A presidenta Dilma Rousseff está afastada do cargo em processo de impeachment. Mas quais serão as origens disso? Será que a sua eleição em 2010 é a raiz dos acontecimentos recentes? Após as eleições de 2006, o cenário político brasileiro mudou sua configuração. O governo de Lula tinha como principais características a redução da pobreza e da desigualdade social, a manutenção da estabilidade econômica e a retomada do crescimento do país. Devido ao sucesso de tais projetos, Lula conquistou a satisfação da população e, com ela, a reeleição, em 2007. Iniciou ali o segundo mandato de Lula, do PT. Seu novo governo prometia dar continuidade aos projetos anteriores, juntamente com a redução da inflação, crescimento do PIB e redução do desemprego. O desemprego médio do último ano do governo Lula foi o menor da série histórica. Também durante a gestão de Lula, foi lançado o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, que visa estimular o crescimento da economia brasileira através do investimento em obras de infraestrutura. Em outubro de 2007, o governo Lula foi responsável pela concessão de cerca de 2.006 quilômetros de rodovias federais. Em 2008, o Brasil sofreu com a crise econômica que vinha rodeando o mundo. Porém, é um dos únicos países que melhor reagiram perante ela. Segundo informações divulgadas pela Secretaria da Receita Federal, a arrecadação de impostos no ano de 2010 foi de 805 bilhões, o que representou o maior valor da história do país. Aqui no Brasil, não tivemos esse tipo de crise. Nosso sistema bancário estava e está saudável. Nossa economia arrumada e organizada vem crescendo a taxas robustas, as maiores dos últimos 30 anos. Portanto, a crise coincide com o nosso melhor momento. Sua gestão promoveu o incentivo às exportações e a liquidação do pagamento das dívidas contraídas em governos anteriores. Essa ação resultou em melhor prestígio internacional e maior atenção do mercado financeiro para investir no Brasil. Lula concluiu seu governo com uma grande aprovação da população, tendo uma avaliação positiva por mais de 80% das pessoas. O julgamento do Mensalão entrou hoje na fase final no Supremo Tribunal Federal. Ao todo, foram 12 absolvidos e 25 acabaram condenados. Mensalão, que ocorreu entre 2005 e 2006, é o nome dado ao escândalo de corrupção política em relação à compra de votos parlamentares no Congresso Nacional do Brasil. José Dirceu foi apontado como mentor do esquema de compras de apoio político durante o primeiro mandato do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No começo de outubro de 2012, Dirceu foi condenado por corrupção ativa no processo do Mensalão, junto com José Genuíno e outros pelo STF. Já no final, foi condenado por formação de quadrilha, também pelo STF. Em novembro do mesmo ano, o ex-ministro da Casa Civil recebeu a condenação de 10 anos e 10 meses de prisão em regime fechado pela participação do Mensalão, além de pagar uma multa no valor de 676 mil. Novembro do ano seguinte, em 2013, após o STF expedir mandato de prisão contra 12 réus no Mensalão, Dirceu entregou-se à Polícia Federal. Em outubro de 2014, após a reeleição da presidente Dilma Rousseff, ele foi liberado pelo ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, para cumprir o restante da pena na prisão em casa. Em 2015, José Dirceu foi acusado de estar envolvido com outro escândalo de corrupção, a Operação Lava Jato, e novamente foi preso. Agora, em maio deste ano, 2016, foi condenado pelo juiz Sérgio Moro a 23 anos e 3 meses de prisão, por corrupção passiva, lavagem de dinheiro descoberta na Petrobras. Os três principais candidatos eram Dilma Rousseff, José Serra e Marina Silva. Cada um fez suas campanhas com características comuns e outras diferentes. A campanha de José Serra foi marcada por diversos jingles que enalteciam a figura do candidato como o homem do povo, cantados por uma diversidade de eleitores, sobretudo das camadas sociais mais baixas. O tema central dos jingles e da campanha em si é a felicidade e a prosperidade que José Serra trouxe à população em cargos anteriores e que continuaria a trazer se fosse eleito presidente. Agora é Serra, agora é Serra, agora é. Todo mundo tá cantando porque o povo leva fé. Quando se conhece bem uma pessoa, logo se sabe se é
voto com confiança, eu voto de coração. Serra! Eu voto em Serra, de coração. Com Serra, essa certeza a gente tem. O Serra é uma pessoa mais adequada, uma pessoa que já tem experiência. Serra do bem, Serra do bem. Sou mulher, sou nordestina e sou Serra. Serra tem firmeza no que faz, o mais competente, o mais preparado. Vai ser bom demais pros aposentados. Serra é o Brasil seguindo em frente, cuidando da gente, sempre ao nosso lado. Suas propagandas eleitorais visaram muito mais explorar a figura de um pai de família, acessível e de valores, do que focar nas promessas de campanha do candidato. Há uma tentativa grande de aproximar a figura de José Serra com seu eleitorado, seja quem for para que, dessa forma, a identificação converta-se em confiança. Em uma determinada propaganda, Serra visita a casa de uma senhora e, sentada em sua mesa, lê trechos da Bíblia, e é retratado como o irmão de fé com quem partilhamos nossas orações e nossas crenças. Porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Eu sigo isso. A expansão de projetos socioeconômicos já existentes é destacada em alguns momentos, como, por exemplo, a ampliação do Mãe Paulistana para a Mãe Brasileira, e também ao retomar conquistas do político relacionando com novos projetos a serem criados por ele. Houve também propaganda apelativa para os direitos de defesa de Serra contra as ofensas e calúnias ditas sobre ele. A minha história de vida é limpa, íntegra. Você sabe o que eu penso e sabe que eu tenho capacidade de realizar, tirar as ideias do papel e transformá-las em benefícios. José Serra não utilizou em sua campanha o apoio de outro político já influente. Em vez disso, o vemos tentando ser o mais populista possível. A confiança e proximidade de Serra com o povo é reforçada a todo tempo. Porém, o mais interessante é a imagem de pai de família, que é criada para ele, numa tentativa de humanizar e mostrar sua integridade. Na campanha, vemos um homem bem tradicional e que fica com sua família. Está ligado à religião e se relaciona com pessoas de classe baixa. Apesar dessa confiança popular, historicamente foi perseguido durante a ditadura militar em 64, sendo exilado no país. Voltou ao país em 83, quando foi nomeado secretário do Planejamento por Franco Montoro. Serra ajudou a fundar o PMDB, sendo relator do primeiro programa do partido. Foi eleito deputado em 88 durante a Assembleia Constituinte, reelegendo-se em 90. Em 88 também ajudou a fundar o PSDB. Em 2002, se candidatou à presidência, perdendo no segundo turno para Lula. Entre este ano e 2010, Serra foi prefeito e governador de São Paulo. Em 2010, concorreu à presidência com Dilma Rousseff, também perdendo no segundo turno. O senador tem fama de não terminar os mandatos, pois não concluiu nenhum desde 95. Em 95, deixou sua vaga no Senado para assumir o Ministério do Planejamento, a pedido de Fernando Henrique Cardoso. Ficou até 96. Em 96, deixou o Ministério do Planejamento e voltou para o Senado. Em 98, assumiu o Ministério da Saúde, no governo FHC, deixando-o em 2002. Em 2004, ficou apenas 1 ano e 6 meses na Prefeitura paulistana, deixando o posto nas mãos do vice, Gilberto Kassab. Em 2007, governou por pouco mais de 3 anos, até 2010, deixando o cargo para concorrer à presidência. Nas eleições presidenciais do ano de 2010, a candidata escolhida para manter a hegemonia do PT no poder foi a então maestra da Casa Civil, Dilma Rousseff. Ela assumiu o Ministério da Casa Civil depois de José Dirceu sair, devido ao seu envolvimento no escândalo do Mensalão. Um ministro nomeado para esse cargo tem como atribuições o assessoramento do chefe do Poder Executivo na coordenação de ações do governo e até outros ministérios. Também avaliam propostas a serem levadas ao Legislativo. Uma das premissas desse cargo é a verificação prévia da constitucionalidade e legalidade dos atos presidenciais. Logo, essa é uma função federativa de extrema importância e confiança do presidente. Não é para menos que Lula confiou em passar a faixa de presidente da República para Dilma Rousseff. A mesma conhecia todos os atos de Luiz Inácio e tinha acesso a todas as movimentações promovidas por outros ministérios. Outra interessante atribuição dada a este cargo é avaliar a gestão dos administradores, no âmbito dos órgãos integrantes da presidência e vice-presidência, levando em consideração os atos ilícitos levantados pela Operação Lava Jato, da Polícia Federal, promovidos pelo então partido responsável pelo Poder Executivo. Identificamos outro motivo pontual para a nomeação de Dilma para a candidatura presidencial. A campanha eleitoral de Dilma tem uma duração muito maior que a de Serra.
e já começa falando do seu tema central, a continuidade do governo Lula. Campanha otimista mostra sempre o Brasil como um país da mudança e ressalta que o país melhorou em diversos aspectos após o governo Lula e que se votar na Dilma seria continuar um programa que já deu certo. O próprio Lula aparece nas propagandas falando diretamente para Dilma que tem carinho e confiança que ela possa ser a melhor indicada para dar seguimento ao que ele começou. Você que acredita em mim e acha bom o meu governo, não tenha dúvida. Vote na Dilma. Igual a mim, a Dilma gosta dos pobres, respeita a vida, a paz, a liberdade e as religiões. Votar na Dilma é votar em mim com a certeza de um governo ainda melhor. Isso acontece diversas vezes na campanha, momentos em que os dois parecem conversar entre si, mas aproveitam para contar vantagens e propostas de seus governos. Podemos dizer que houve uma transferência de prestígio. A campanha de Dilma procura englobar todos os tipos de brasileiros, sobretudo a classe dos trabalhadores e trabalhadoras. Para isso, é reservado um espaço para falar das principais cidades das 5 regiões do país. E também faz questão de dar uma visibilidade maior às mulheres, mostrando-as trabalhando em construções, dando aula em escolas, cuidando do seu próprio negócio, etc. Sempre que alguma cidade ou região é mostrada, elementos culturais típicos daquele lugar, como música, vestimentas, festas e comidas, são apresentados. Os principais pontos enaltecidos são a geração de emprego, as grandes obras e os projetos sociais. Para todos, há pessoas dando depoimentos, contando como a vida era antes do governo Lula e como ficou depois. Lula é enaltecido como pai do povo, e Dilma é a esperança de uma mãe do povo. Em determinado momento, a campanha tornou-se didática, ensinando os eleitores a como votar na Dilma, mostrando que eles deveriam levar o título de eleitor no domingo, depois apertar o 13 na urna e verificar se a foto de Dilma Rousseff aparecia. Depois era só apertar o confirme. Para votar em Dilma presidente, no dia da eleição, leve um documento com foto e o título de eleitor. Em seguida, aperte 1, depois o 3, veja a foto da Dilma e confirme. Pronto, você já votou Dilma 13 presidente, para o Brasil seguir mudando. O domingo de eleição é apontado como dia D, o dia de Dilma, fazendo a referência ao dia considerado por muitos historiadores como o dia mais importante da Segunda Guerra Mundial, em que os aliados chegaram para libertar a França dos nazistas. Várias características que o povo admirou em Lula foram ligadas a Dilma, como por exemplo a imagem maternal, de mãe do povo, e o forte apelo ao Nordeste. Na campanha de 2010, também é possível perceber que Dilma estava sempre sorrindo e falando muito bem. Porém, no decorrer dos anos, foi muito visível a perda dessa simpatia, perdendo a empatia com o povo. No ano de 2009, mais precisamente em agosto, a então ministra do Meio Ambiente do PT comunicou ao partido que se desligaria das ações partidárias do mesmo. A decisão de Marina Silva esteve embasada no sonho de lutar pelo desenvolvimento sustentável do meio ambiente. Em sua carta, a também senadora do Acre diz que a decisão exigiu de mim coragem, mas estou certa de que faço numa inflexão necessária à coerência. Segundo a mesma, não houve nenhuma divergência com a ministra-chefe Dilma Rousseff. O que pesou em sua decisão foi a vontade de fazer mais pelo meio ambiente. A convite honesto do Partido Verde, Marina deixou seu berço político após de 30 anos de militância pelo Partido dos Trabalhadores. Assim, em 2010, ela se candidatou à presidência, competindo contra seu ex-partido. Marina Silva talvez possua a campanha e imagem mais distinta dos três. Por fazer parte do Partido Verde, o meio ambiente é um tema muito recorrente em seus discursos, e logo, uma imagem ligada à natureza foi criada para ela. Além de se mostrar muito preocupada com os recursos naturais do país, o que os outros candidatos não fazem e talvez por isso exista um enorme destaque do tema, Marina também tenta se aproximar ao máximo do povo, dizendo que faz parte da classe trabalhadora e pobre, e por isso sabe o que eles passam, mas que também irá se preocupar com os jovens e idosos. Eu venho do Brasil profundo, do povo trabalhador, dos bairros e das comunidades, das mulheres que sustentam a casa e mantêm a família unida, do agricultor, do seringueiro. Eu represento também o Brasil jovem, que sonha com as oportunidades do século XXI, que navega na tecnologia e que vence no mundo com ciência e cultura. Eu quero unir a tradição com a modernidade. Porém, o que mais se diferencia dos outros candidatos é a sua simpatia natural.
sempre falando em um tom de voz baixo e calmo e com um sorriso nada forçado no rosto. Há apelo emotivo para a história de vida de Marina, contada por ela mesma, e estratégia de ataque aos outros candidatos referindo-se aos escândalos de corrupção do PT e do PSDB. Apoio de plateia que aplaude de pé o discurso de Marina, dando a ele maior credibilidade. Em algumas propagandas, a candidata deixa que a plateia fale sobre questões como educação e saúde, e ela aproveita para alfinetar os planos educacionais já existentes e propor uma nova reforma. Na maioria das propagandas eleitorais de Marina Silva, a menção ao sonho é muito importante. Para ela, sua candidatura nasceu de um sonho. Sonho de uma menina analfabeta e filha de seringueiro, que entrou na política para mudar o país. Também fala do sonho do povo brasileiro de ter um país mais justo e com melhor qualidade de vida. A todo momento, Marina frisa que a educação é a base de tudo, que só com a educação de qualidade ela conseguirá mudar todos os outros aspectos. Algumas celebridades, como Caetano Veloso, participaram de suas propagandas eleitorais, declarando a sua opção de voto por ela. Além de artistas, Marina busca trazer pessoas importantes em seus cargos, como engenheiros-chefes, professores de universidades e doutores, dizendo que seu governo contará com os melhores especialistas em cada área para fazer suas propostas darem certo. A questão do meio ambiente e sustentabilidade é citada diversas vezes como a chave para o desenvolvimento do Brasil. Os jingles de Marina são grudentos e não saem da cabeça, por serem simples e conterem muitas rimas. Assim como Dilma, em sua campanha há momentos em que mostra uma urna e indica os números 4 e 3, e depois o botão de confirmar, induzindo o eleitor a votar nela, porém de uma forma mais descontraída do que de Dilma, que ficou bem mais didática. No segundo turno, a corrida foi disputada por Dilma e Serra. Ela teve 47 milhões e 600 mil votos, ele com 33 milhões e 100 mil votos. No debate presidencial, Dilma exalta muitas conquistas do governo Lula, dando a entender que ela manteria programas e o planejamento deste governo. Em contrapartida, Serra tenta mostrar que as ideias do governo não são tão inovadoras assim. Não há xingamentos no debate, mas sim provocações. Serra também exalta muito o que foi feito nos seus títulos passados, mesmo não cumprindo os mandatos. No debate, ele também exalta a mudança constante de opinião da Dilma. Dilma ganhou o segundo turno, sendo a primeira presidente mulher eleita, com 55% e 43% dos votos. Você está vendo? É uma alegria da Jaqueline, da minha personagem, que é uma personagem de uma alegria louca, né? De uma explosão. E eu sou uma atriz. Atenção, desculpe te interromper, porque a atenção está sendo chamando a Central Globo de Jornalismo, plantão do jornalismo, William Bonner, 8 e 7. Atenção, nos próximos 4 anos e pela primeira vez na história, o Poder Executivo do Brasil será comandado por uma mulher. Dilma Rousseff está oficialmente eleita presidente da República. Com tudo isso, podemos ver como Lula foi importante em todo o processo de candidatura da presidenta Dilma Rousseff. Toda a imagem apresentada não apenas a envolvia, mas também trazia Lula e todo o seu apoio à nova candidata do PT. As perguntas que ficam são: será que ela manteve as estratégias de Lula? Soube continuar o governo dele? Ou será que, após essa eleição e sua reeleição em 2014, tudo desandou por culpa do governo Dilma? É possível que esses equívocos venham desde governos que antecedem o de Lula e apenas estouraram do governo Dilma? Talvez essas sejam respostas que só saberemos no futuro, com outro tipo de política, outra consciência da população e outro momento histórico.